Little Tirandás Nintiwante Tomite with a Bad End. Capítulo 664.1 Inseparável, Zoom. Os seres humanos foram capazes de alcançar coisas enormes dentro de um curto período de tempo, se eles realmente colocar suas mentes para ele. Foi um dia antes do início da guerra. Soldados poderiam ser vistos correndo para ir em fortalezas e fortalezas, trazendo em torno de um fluxo infinito de suprimentos logísticos com eles. Todos os suprimentos militares foram disponibilizados a todos os soldados sem limites, sejam armas, flechas, ferramentas mágicas, armaduras ou bifes. Cavaleiros corajosos empolgantemente tentaram nova armadura. Os mágicos que ligam a equipe organizaram sua nova matriz de ferramentas mágicas com sorrisos. A excitação dos soldados foi palpável, embora eles estivessem prestes a marchar para a guerra em breve. Nunca lutaram tão ricamente antes. A qualidade do equipamento teve uma grande influência na taxa de sobrevivência de um soldado, mas foi difícil equipar adequadamente todos os 3 milhões de soldados estacionados na fronteira oriental, para não mencionar que os suprimentos militares muitas vezes exigiam manutenção e substituições. Mesmo a obtenção de armadura mais recente exigiria 2 rodadas de aprovação, e só seria distribuído para aqueles que mais precisavam. Essa distribuição livre de suprimentos militares foi sem precedentes na história da fronteira oriental. Não admira que os soldados estivessem excitados. Roel assistiu esta cena das paredes da fortaleza com uma fivela. Ele voltou-se para a pessoa responsável por isso, o chefe logístico do Exército Unido, e perguntou: "Você tem certeza que a Casa Sorofia pode suportar esse fardo?" "Está tudo bem. Nós estabelecemos controles rigorosos sobre a distribuição de suprimentos militares para garantir a sustentabilidade de recursos a longo prazo no campo de batalha, mas não há necessidade de fazer isso mais", respondeu Charlotte enquanto assistia os soldados a escolher alegremente suas armas. A humanidade acabou se perdermos a próxima batalha. Nenhuma quantidade de recursos e dinheiro pode nos salvar uma vez que isso acontece. Seria mais vale a pena apostar toda a nossa fortuna aqui. Isso pode ser assim, mas esta escala ainda é ridícula. Roel respondeu como ele lembrou as longas filas de carruagens entregando armas para as fortalezas. Bem, os Sorofias desperdiçaram completamente a nossa fortuna por isso. A Charlotte deixou cair uma bomba. O Roel foi adiado pelas notícias. Isso não significa que... Sim, os Sorofias estão à beira da falência. Nossas finanças estavam prestes a chegar ao fundo, de qualquer forma, então estamos apostando tudo sobre isso. Uma aposta, não é? Indevido. Se ganharmos, resolveríamos uma grande ameaça à humanidade. Os Sorofias serão bem recompensados por este investimento. Por outro lado, tudo seria reduzido a poeira se perdermos. Esse é o tipo de aposta que isso é. Charlotte virou-se para Roel com olhos brilhantes de esmeralda. "Não parece a minha maneira de fazer as coisas, certo? Eu devo admitir que realmente não se sente como você, mas é compreensível." "Oh! O que te faz dizer isso? Você é um descendente da linhagem das Sófias, uma casa de exploradores navais. Pode estar no seu sangue a correr riscos tão grandes. Talvez essa seja a razão pela qual você se deu bem com Isabela", disse Roel como ele relembrava sobre a frota dourada de séculos atrás. Os Sorofias podem ter passado de exploradores navais para a casa mais rica do continente se ao longo das gerações, eles ainda mantiveram a ousadia dos aventureiros em seus ossos. Charlotte fez uma viagem pela faixa de memória também e murmurou: "Isabela? Acho que sim, mas não é como se fosse o fim de mim uma vez que os Sorofias vão à falência." "Você tem uma mão secreta?" "Claro. O meu devedor não deveria assumir a responsabilidade por mim se eu for à falência, Sr. Roel?" "PFFT. É esse seu plano de backup?" O Roel bateu. A Charlotte aproveitou esta oportunidade para prosseguir o assunto. 314,500 moedas de ouro, e isso ainda não é fatorante em interesse, e você é o maior devedor privado das Sorofias. Eu seria forçado a viver nas ruas se você se recusar a assumir a responsabilidade. Eu vou assumir a responsabilidade, mas apenas para ser claro, minha dívida deve ser cancelada uma vez que a Associação Sorofia Merchant fechar, certo?
Você vai tremer sua dívida? Senhor Roel, quando se tornou tão desprezível? Eu não pretendo esbarrar minha dívida. Eu simplesmente prefiro ajudá-lo na minha capacidade como seu noivo, disse Roel quando ele chegou para pegar a mão de Charlotte. Charlotte se destacou em insatisfação como ela respondeu, Darling, você é SLY. Haha. Vou aceitar isso como um elogio. Eu não tenho os meios para pagar tanto dinheiro, afinal. Você não considera vender-se a mim? Vou lhe dar um bom preço. Por que você compraria algo que já é seu? Roel abraçou Charlotte e aproveitou esta oportunidade para soprar um fluxo quente de ar em seu ouvido, o que a levou a esguichar em constrangimento. Ele imediatamente recuou após o contra-ataque bem-sucedido, e Charlotte virou sua cara desfocada. Pare de brincar. Já era hora, disse Charlotte. Você vai fazer um avanço? Roel perguntou. Charlotte respondeu com um aceno. Roel baixou seu olhar e caiu no pensamento profundo. Enquanto ele também estava preocupado com Nora, Nora tinha um caráter forte e resistente, então ele pensou que havia uma boa chance de superar essa provação e alcançar com sucesso o nível de origem 1. No entanto, foi uma história diferente para Charlotte. Ele não tinha lutado ao lado de Charlotte muitas vezes. A última vez que lutaram juntos foi durante o seu tempo na academia. Ela, como sucessora dos Sorofias, pertencia mais ao mundo dos banquetes e bolas. O campo de batalha não era onde deveria estar. Se a sua impressão de Nora fosse um guerreiro dedicado a livrar o mal e a injustiça do mundo, Charlotte seria um mogul de negócios agudo que manobrava as finanças do mundo de seu cargo. Dado isso, foi difícil para ele não estar preocupado com a Charlotte. Claro, ele sabia que Charlotte tinha lutado nas linhas da frente, e sua força tinha crescido por saltos e limites desde então. Ainda assim, foi difícil para ele colocar sua mente à vontade, pois parecia que ele estava enviando sua esposa virtuosa para o campo de batalha. As preparações para o seu avanço no lugar? Sim, as preparações de Rosa são completas. Eu calculei o momento ideal através do arbiter também. Não se preocupe, eu ficarei bem. Para ser honesto, eu não quero que você tome esse risco. Isso não vai fazer. Eu quero ficar ao lado do meu querido, e Rosa precisa de um nível de origem transcendente também, Charlotte respondeu sinceramente. Roel suspirou. Ele deu um passo em frente e selou os lábios de Charlotte. Charlotte foi sufocada por seu avanço, mas ela não o rejeitou. Seus lábios se cruzaram, como um fluxo de energia quente fluiu em seu corpo. Carlin, isto é meu sangue. Ele contém o poder de Cia. Deve ajudar o seu avanço. Obrigado, querida. Você deve me agradecer quando você está de volta. Tudo bem, Charlotte respondeu antes de renunciar relutantemente a Roel adeus. Pouco depois de se separarem, a fortaleza enviou um aviso para que todas as ferramentas mágicas fossem temporariamente desativadas. As duas princesas iam começar o seu avanço. Os avanços de Nora e Charlotte foram um enorme assunto para a humanidade. O potencial militar de dois transcendentes do nível 1 de origem não poderia ser feito luz, mesmo na Era Antiga. Roel estava tão preocupado com isso que ele não poderia evitar sua inquietação. Era apenas que não havia fim à quantidade de trabalho em suas mãos, tanto que ele não tinha tempo para residir em mais nada. Sua maior prioridade agora era decidir sobre sua estratégia de guerra e alocação de mão de obra. Isso seria uma batalha de proporções épicas, envolvendo todos os 3 milhões de soldados humanos na fronteira oriental, mas seu objetivo era claro, eles iriam entregar Roel para o abismo, onde ele usaria Cia Septer para absorver a mana do Salvador e derrotar o Salvador. Das escaramuças entre os seres humanos e os Falens, o Exército Unido havia concluído que a proeza militar dos Falens superou os desviantes. Os milhões de Falens estacionados na capital imperial eram superiores aos 3 milhões de soldados humanos estacionados na fronteira oriental. A humanidade não tinha esperança de dominar a capital imperial, então Roel teria que entrar na capital imperial com uma pequena equipe de elites enquanto o Exército Unido distrai os Falens com um ataque ímpio. Após uma discussão cuidadosa, eles decidiram que a equipe deve ter apenas 1000 funcionários.
1000 pessoas foram uma gota no oceano dada a escala da capital imperial, mas experiências de última hora realizadas nos últimos dias levaram especialistas a concluir que o risco de ser descoberto pelos Falens aumentou significativamente se houvesse mais de 1000 pessoas na equipe. Para garantir que Roel chegou ao AIS, cada membro da equipe teve que ser escolhido com grande cuidado. O primeiro candidato na lista foi naturalmente Wilhelmina. Roel olhou para a mulher blindada sentada pela mesa. Um breve momento de silêncio entre eles, antes de ele finalmente dizer: Mina, você deve ficar com o Exército Unido. Precisam de alguém para os liderar. Talvez, mas não é onde eu deveria estar. Sou o teu cavaleiro. Eu ficarei com você. E se te pedir para ficares para trás? Eu primeiro lutarei na linha de frente antes de perseguir você sozinho. Wilhelmina recusou-se obstinamente a mudar de ideias. Roel sabia que não havia maneira de dissuadir Wilhelmina, então ele decidiu não tentar mais. Em vez disso, ele mudou o tópico e perguntou sobre outro assunto. Mina, é o teu coração. Ainda está bem? MMHM. O Night Kingdom realizou muitas verificações físicas depois de eu voltar. Os resultados mostram que não só estou bem, mas minha condição é ainda melhor do que antes. É um alívio ouvir. Roel salvou um suspiro de alívio. O corpo indestrutível era um catalisador extremamente poderoso, tanto que até mesmo uma porção cortada dele poderia fortalecer muito a constituição de Wilhelmina. Roel ficou encantado com o resultado. Mina, você pode se juntar à minha equipe, mas você tem que me prometer que você não faria nada perigoso. Eu posso prometer isso. Por perigo, quero dizer, você não pode tomar ataques em meu nome também. Nenhum dano deve cair sobre você, mesmo que seja por mim. Os olhos de Wilhelmina refletem sua relutância em aceitar o pedido de Roel. No entanto, Roel não estava abrindo esse assunto para negociação. Palavras não podiam descrever o quão horrível ele sentia quando Wilhelmina sofreu ferimentos graves e quase morreu tentando protegê-lo. De repente sentiu que a vida tinha perdido todo o significado. Essa queda de vazio e tristeza era algo que ele nunca esqueceria. Eu não quero experimentar isso uma segunda vez. Mina, promete-me, está bem? Está bem. Também tinha o mesmo pensamento em mente. Você fez? Eu também não quero morrer. Só confessei, e a nossa relação mal começou. Não há maneira de eu deixar isso acabar assim. Wilhelmina levantou sua cabeça para olhar para Roel com olhos âmbar cheios de calor inextinguível. Roel foi assustado, mas sua expressão logo se acalmou. Ele respondeu com um aceno quando endureceu sua determinação mais uma vez. Seja para Wilhelmina, seus amigos e família, ou os soldados que logo marchariam em batalha ao lado dele, ele teve que derrotar o Salvador. Este não era apenas o seu desejo, mas o desejo dos milênios da linhagem dos Ascartes. Estava a começar a afundar-se no quanto ele carregava nos ombros. Com isso, Roel não teve outra escolha senão aceitá-la na equipa. Estamos ambos a suportar as esperanças e sonhos dos nossos antecessores. Vamos preparar um futuro para a humanidade juntos. Roel mantinha suavemente as mãos de Wilhelmina enquanto trocava firmemente os olhares com ela, e os dois sorriam. Little Tirandais Nintiwante Tomit with a Bad End. Capítulo 664.2 Inseparável, os dois. Na manhã seguinte, Roel acordou para a vacilação trovoada de ferramentas mágicas de fortaleza. Na primeira rachadura da luz solar, dezenas de fortalezas na fronteira oriental simultaneamente lançaram ataques de longo alcance aos Falens, iluminando assim as chamas da guerra após 3 dias de silêncio. Sob o bombardeio da humanidade, os Falens, que estavam anteriormente vagando sem rumo em Tark Prairie, começaram a se reunir em grandes passeios para lançar seu contra-ataque. Isso marcou a execução bem-sucedida da Batalha das Bordas Fase 1. A borda de uma arma foi seu ponto mais afiado, e marcou a diferença entre a vida e a morte em uma batalha crítica. A borda desta batalha não era outra senão a equipe de 1000 homens de Roel. Em vista disso, o Exército Unido decidiu nomear esta guerra a Batalha das Bordas. A Batalha das Bordas pode ser dividida em 3 fases. A fase 1 envolveu bombardear os Falens e proteger contra sua subsequente ofensa.
Dado que os Falens tiveram a vantagem em termos de proeza militar, o Exército Unido decidiu confiar nas fortalezas robustas que construíram e reforçaram mais de 1000 anos para lidar com os Falens. Esta era a melhor maneira de nivelar o campo de jogo. Assim, a primeira coisa que eles tinham que fazer era atrair o inimigo. Com rumbles ensurdecedores, as ferramentas mágicas da fortaleza desencadearam fluxos de luz que divergiram em incontáveis flechas que choveram à distância. Esta intensa pulsação de mana imediatamente chamou a atenção das dezenas de milhares de Falens em Tark Prairie. Ao mesmo tempo, um exército composto por soldados de Rosa e o Night Kingdom acusou-se de atrair o agro dos Falens. O Salvador era uma existência suprema encarnando o Sol na Era Antiga. Sua autoridade permaneceu mesmo depois de sucumbir à loucura, e foi por isso que os Falens eram mais fortes no dia do que à noite. A fase 1 da Batalha das Bordas começou no amanhecer e terminou no anoitecer. Os soldados dedicar-se-iam a guardar suas respectivas fortalezas durante este período de tempo e diminuiriam a proeza de combate dos inimigos tanto quanto possível. Só no anoitecer começaria a fase 2. A fase 2 veria os exércitos humanos na fronteira oriental simultaneamente lançar um contra-ataque no Falens. Sob a luz da lua, eles iriam destruir seus inimigos enfraquecidos através da guerra de guerrilha e lentamente avançar na capital imperial maciça. Também foi por aí que eles encontrariam uma oportunidade para lançar a fase 3. Na fase 3, Roel e sua equipe avançariam com as bênçãos do Exército Unido, com a esperança de que eles se tornassem a borda afiada que mergulhasse no coração de seu inimigo, abrindo uma nova rota para o futuro da humanidade. Boom! Em meio à rutilação das ferramentas mágicas da fortaleza, Roel dimensionou a parede da fortaleza para avaliar a situação. Os soldados estavam de pé na atenção através do trecho da parede, com todos os tipos de armas instaladas no lugar para afastar o inimigo. À distância, os cavaleiros pendorianos podiam ser vistos recuando freneticamente com arqueiros rosaianos de volta para a fortaleza, com um grande exército negro de Falens perseguindo-os. Os Falens podem ter perdido suas armas e sanidade, mas sua força era uma visão para contemplar. Sua mana negra convergiu juntos para formar uma nuvem ominosa acima deles, fazendo o céu olhar excepcionalmente sombrio. Os soldados humanos caíram em silêncio. Mesmo os soldados veteranos que tinham visto o pior dos desvios foram intimidados pelo impulso dos Falens, mas isso não significava que eles desistiriam. Eles acreditavam no poder da humanidade para superar a tribulação. Os soldados humanos canalizaram sua mana para as ferramentas mágicas da fortaleza, desencadeando fluxos brilhantes de luz que lembram os rios celestiais que obliteraram os Falens. Isto foi rapidamente seguido por feitiços do exército e uma chuva de flechas. Grandes manchas dos Falens foram vencidas, mas não foi suficiente para terminar a batalha. Alguns dos Falens mais fortes começaram a lançar seu contra-ataque. Os mágicos antigos levantaram seus funcionários de madeira e cantaram seus feitiços. Os cavaleiros Brown emanated mana preto-vermelho que lhes permitiu subir facilmente as paredes da cidade com um par de saltos. Uma batalha amarga se seguiu. A humanidade usou tudo o que tinham à sua disposição para se defender desesperadamente contra os Falens, enquanto um fluxo interminável de Falens marchou de Tark Prairie. Não houve um único momento de respite desde o início da batalha esta manhã. Nenhum dos transcendentes do nível 1, incluindo Roel, Lilian e Wilhelmina, participou da batalha. Esta era uma ordem dos escalões mais altos do exército, pois eles tinham que preservar sua força tanto quanto possível para a batalha crítica. No entanto, havia outras pessoas para tomar seus lugares. Carter Ascart, Kanish Eklid, Bruce Sorofi e outros transcendentes veteranos do nível de origem 2 se juntaram ao campo de batalha. Eles estavam determinados a proteger a linha de defesa da humanidade de ser invadida pelos Falens, até que finalmente foi hora de mobilizar os transcendentes do nível 1 de origem. Você é a esperança e o futuro da humanidade. Não é hora de você fazer um movimento ainda. Segure-o até o momento crítico, em seguida, dar-lhe a sua melhor greve e fazê-lo contar, Carter tinha dito Roel antes de ir para a parede da fortaleza. O Roel sabia que ele tinha razão, por isso não tinha outra opção senão manter-se em casa. Espadas ardentes e feitiços explosivos ecoaram incessantemente por toda a fortaleza. Roel tranquilamente processou a situação ao se familiarizar com todos os seus poderes.
Mesmo agora, Roel ainda não sabia quantos inimigos ele estava contra. Colocando de lado Lucas, a quem ele sabia era depois Dulce e Septer também, havia também um inimigo perigoso entre os adoradores do Salvador cujo estado ele não tinha sido capaz de confirmar, o colecionador. Ele estava ciente do desaparecimento abrupto de seu inimigo número 1, o colecionador. Perplexo, ele tinha tentado tocar nas redes de inteligência da igreja de Rosa, mas era como se o colecionador tivesse desaparecido da face do mundo. Este Roel incontestável, especialmente depois de ter aprendido a verdade por trás da segunda epoche. Se o cataclismo do espírito da capital tivesse sido causado pelas explosões dos ovos da besta Deus em vez do Salvador, o culpado por trás da operação teria que ser o colecionador, que tinha sido o líder dos Falens há 1000 anos também. Se ele estivesse disposto a ir tão longe, não havia maneira de ele ficar ainda agora que o Salvador estava à beira do despertar. A vigilância de Roel. O sol finalmente começou a pôr, e a noite envolvia o céu. Foi finalmente tempo para os transcendentes do nível 1 de origem mais antigos fazerem um movimento. 5 transcendentes do nível 1 de origens Santo Eminência John, Diretor Antônio, Espada São Rei Friedrich, Deus Militar Layton, e o recém-desperto Astrid, uniram forças para erradicar os restantes Falens. Luz sagrada inviolável, chamas devastadoras e luzes iridescentes desceram sobre o campo de batalha, destruindo grandes juramentos de inimigos. Friedrich e Layton correram para as fileiras dos Falens e destruíram os inimigos com suas pestanas imparáveis e relâmpago destrutivo. Ao mesmo tempo, os exércitos humanos rapidamente entraram em formação e marcharam. Layton não disse muito quando viu Roel, escolhendo apenas o ombro e o sorriso de Roel. Ele sentiu que esta era uma responsabilidade que o descendente de R.O. deveria ao ombro, e provou que ele não tinha escolhido a pessoa errada naquela época. Grandpa Layton, você trabalhou duro, disse Roel. Estou apenas limpando os obstáculos no caminho. Vou confiar tudo para você, respondeu Layton. Friedrich. Wilhelmina para um lado para dar-lhe uma conversa de Pepe, enquanto Astrid e Antônio pareciam estar discutindo algo. Os membros da geração de ouro, como Paul, Gerald, Celina e Teresa, bem como alguns outros comandantes militares, subiram para a equipe de milhares de homens de Roel e se curvaram para eles, expressando seu respeito aos bravos soldados que ousaram cobrar diretamente no núcleo de seu inimigo. A equipe de Roel foi definida e pronta para ir. A equipe de 1000 homens que compreende elites dos 5 países respondeu com saudações militares, e eles ofereceram sua bênção para as vanguardas que estariam abrindo caminho para eles. Os soldados sentiram uma mistura de trepidação e excitação, enquanto observavam os exércitos marchar para o campo de batalha um após o outro. Depois de ver seus amigos próximos, Roel silenciosamente ficou na parede da fortaleza, como se esperasse algo. Um longo tempo depois, ele finalmente notou 2 intensas rajadas de mana que brilham no céu e é ávido um suspiro de alívio. A fase 2 mais importante e a fase 3 da Batalha das Bordas poderiam finalmente começar. Os sucessos de Nora e Charlotte foram boas notícias para a humanidade. A adição de mais 2 níveis de origem transcendentes para suas forças fortemente encaminhado o moral dos soldados, e a preocupação de Roel poderia finalmente ser definida para descansar. Com isso, a fase 2 começou oficialmente. Semelhante à Batalha de Skorchedarf, os 3 milhões de soldados humanos estacionados na fronteira oriental marchariam simultaneamente para amarrar os Falens ao melhor de sua capacidade. Depois de várias horas de esforço, com o mais velho nível de origem transcendentes tomando a liderança, o exército principal composto por centenas de milhares de soldados tinha limpado a maioria dos Falens a espreitar em Tark Prairi e avançou com sucesso para o ponto onde eles poderiam claramente ver as paredes da capital imperial. Mesmo a mais sanguinária dos soldados, ao ver as paredes da capital imperial, foram assadas por sua escala pura, e encheu-as de deferência. A humanidade chegou a tal altura. Este foi o pensamento que surgiu na mente de todos. No entanto, o exército principal não fez mais nenhuma tentativa de se aproximar da cidade imperial, já que relatos anteriores de batedores indicaram que o número de Falens aumentou significativamente mais perto que eles chegaram ao coração da capital imperial. E o grande número de inimigos antes deles refletiu isso. Inúmeras silhuetas negras vaguearam sob a luz da lua. Ao contrário dos Falens que eles tinham encontrado no dia, a maioria deles tinha distorcido em formas monstruosas.
Magos antigos vaguearam com pele decadente e carne podre, parecendo ghouls. Os cavaleiros tinham mutado a todas as formas de monstruosidades. Havia até algumas montanhas de carne semelhantes à distância. Parecia quase uma pintura do inferno. Os soldados humanos foram arrepiados pelo pesadelo que eles estavam testemunhando, mas mesmo assim, eles rasgaram seus dentes e ficaram em seu chão. Eles sabiam que se caíssem aqui, os próximos seriam seus amigos e família no mundo humano distante. Se eles não pudessem avançar com a força que tinham agora, acabaria por se tornar numa calamidade para toda a humanidade. Durante milhares de anos, a humanidade sobreviveu graças aos sacrifícios valentes de seus predecessores. Isto não seria exceção. Tão aterrorizados como os soldados humanos eram, eles iriam reunir toda a sua coragem e luta. Enquanto isso, 1000 mágicos espaciais estavam trabalhando sob a orientação de Antônio para sentir as pulsações espaciais e tecer cuidadosamente um poderoso feitiço de teletransporte para entregar Roel, Alicia, Nora, Charlotte, Lilian, Wilhelmina e a equipe de 1000 homens na capital imperial. No entanto, as coisas não iriam prosseguir sem problemas, assim como tinham antecipado. Assim que seu feitiço espacial começou a pulsar, a mana em torno da capital imperial subiu. Tark Praerie erupter em vários lugares como enormes monstros negros subiu do chão. Ovos da besta Deus. Sentindo o perigo potencial, eles subiram do chão para confrontar seus inimigos. Cada um desses ovos da besta Deus eram mongols, olhando como uma montanha sob a luz da lua. Os uivos sinistros e bestiais empurraram a pradaria, pois exerciam uma enorme pressão que impedia os soldados de dar o menor passo adiante. O campo de batalha caiu incansavelmente em silêncio, enquanto os soldados humanos olhavam para esses monstros em horror. Assim como eles estavam prestes a descer em desespero, uma névoa branca de repente surgiu do horizonte e se transformou em uma nuvem de 6 cores. 6 monstros colossais, vermelho, azul frost, preto mortal, laranja aurora, branco de nevoeiro, e amarelo pálido tempeste, surgiram do horizonte e desencadearam pulsações mana inimaginavelmente poderosas que empurraram os arredores. Eles costumavam ser as maiores calamidades do mundo, mas desta vez, eram aliados da humanidade. As 6 calamidades cobradas aos ovos da besta Deus, silenciando os uivos bestiais. Flashes de luz radiante e explosões emergiram. Enquanto isso, o feitiço de teletransporte canalizado por Antônio e os mágicos espaciais começaram a brilhar brilhantemente. Little Tirandás Nintiwante Tomite With a Bad End. Capítulo 665.1 Abaixo do Abismo, Zoom. As 6 calamidades destruíram inúmeras civilizações desde o seu nascimento na Era Antiga, e eles foram legitimamente nomeados como tal. Ninguém poderia imaginar que um dia viria quando esses monstros antigos protegiam a civilização. Uma batalha enorme desdobrada na pradaria luar. Em terra, dezenas de milhares de falens mutado rugiu, lançando a aura da loucura como eles cobraram em seus únicos filhos. Atrás deles estavam escaldando pedaços pretos, com bastante alguns já tendo se transformado em forma humana. Do outro lado estavam as formações limpas de soldados humanos bem equipados. Sejam eles da teocracia de São Mesite, do Império Austini, do Reino Knight, do País dos Estudiosos, ou da Confederação Rosa Merchant, todos os soldados permaneceram unidos sob uma única cadeia de comando. Acima deles, as 6 calamidades rugiam. Tal face-off foi sem precedentes mesmo na longa história do continente Cia. Ciri Darkness foi o primeiro a fazer um movimento. Inúmeras bolhas de lava balnear caíram do céu como uma tempestade de meteoros, incinerando o carregamento falens. Glaciar Criador seguiu o terno espalhando sua geada através da terra, transformando todos os falens que entraram em contato com ele em esculturas de gelo. Tempesta Encalher estrategicamente cercado o campo de batalha com seus ventos, lentamente segmentando e encurralando os falens. Shoujin Fog acusado aos ovos negros da besta de Deus, amarrando-os para impedir que interviessem no campo de batalha. Morte Flodin desencadeou vigas de maldições reminiscentes de espadas afiadas nos corações dos gigantes transformados pelos ovos do Deus Besta, destruindo-os. Light Devourer absorveu silenciosamente toda a mana circundante. As 6 calamidades fizeram enormes impactos assim que se juntaram ao campo de batalha, tanto que os ovos maciços da besta Deus teve que concentrar sua atenção em seus inimigos mortais.
10 dos ovos da besta Deus absorveu falens nas proximidades e rapidamente eclodiu em figuras humanas. Estas figuras humanoides carregadas nas 6 calamidades e colidiram com elas, fazendo uma confusão total dos arredores. As explosões ensurdecedoras e os flashes de luz fizeram parecer que o fim do mundo tinha chegado. Com o apoio dos 6 calamidades, os soldados humanos abaixo reuniram sua moral e lançaram seu ataque também. Os arqueiros desencadearam enormes barragens de flechas reminiscentes de nuvens negras, enquanto as chamas manifestaram-se dos feitiços do exército dos mágicos Blazer no céu. Os ataques de longa distância de Rosa caíram como chuva, e a teocracia de São Mesite também ativou suas relíquias ofensivas. Foi um ataque total sem consideração pelo custo, e esmagou o impulso dos falens. Centenas de flechas alojadas nos cavaleiros mutados, fazendo com que eles finalmente se desintegrem no chão. Os feitiços do exército detonaram as pilhas de carne terríveis e montanhosas, Torchinden with Crimson Lotus like flames. A maior fraqueza dos falens foi sua incapacidade de cooperar, e eles pagaram um preço pesado para isso. No entanto, seria tolo pensar que era tudo o que havia para os falens. Das chuvas de flechas e chamas devastadoras, o verdadeiro terror dos falens finalmente mostrou. Cavaleiros mutantes emitiram vapor vermelho sangue, e suas lesões curaram. Os ferreiros explodidos de montões de carne montanhosas reuniram-se e reformaram-se. Os mágicos decaem levantaram seus funcionários com rugas gutural para bloquear os ataques de entrada. Nível de origem um falens apareceu um após o outro. Em resposta, os transcendentes humanos do nível de origem de geração mais antiga se juntaram ao campo de batalha. Santa Eminência João coloca o seu olhar sobre as montanhas de carne reformadas. Deus militar Leighton Glared nos magos murchados. Friedrich e Astrid foram para os cavaleiros mutantes. Todos eles desencadearam toda a extensão de seus poderes sem segurar nada de volta, sabendo que esta pode ser a sua última batalha. Desta vez, o diretor Antônio não seguiu Astrid para o campo de batalha, pois havia uma missão mais importante e difícil que ele precisava realizar. Pulsações espaciais abalaram-no enquanto as runas esotéricas fluíam através de suas mãos como belas obras de arte. Ele habilmente guiou os 1000 mágicos espaciais sob o seu comando para desbloquear as amarras do espaço para realizar um milagre. A canalização dos 1000 mágicos espaciais lentamente abriu uma fenda espacial, como se o olho do céu julgasse as massas. Antônio levantou sua equipe para cima alto, e o craque espacial finalmente totalmente aberto. Do outro lado da fenda espacial era o interior da capital imperial. O Roel e a sua equipa de 1000 homens estão tensos. Roel primeiro dirigiu um aceno no profusamente soando Antônio antes de se virar para enfrentar sua equipe. Então, ele levantou seu braço para cima antes de carregar para a racha espacial. Deite fora, ele ordenou. Levando a esperança final da humanidade, Roel e sua equipe cobraram na capital imperial. Há 1000 anos, os humanos fugiram franticamente da capital imperial com as sementes de sua civilização. 1000 anos depois, sob a liderança de Roel, 1000 bravos guerreiros voltaram para este pedaço de terra para lutar pela sobrevivência da humanidade. Tudo estava se juntando em um círculo, como se tudo tivesse sido preordenado. Roel e sua equipe de 1000 homens tinham corações pesados enquanto eles viraram suas costas na batalha devastadora com os falens e marcharam para o desconhecido. Tudo ficou escuro assim que entraram na racha espacial. Eles teriam sido perdidos se não para os edifícios antigos na outra extremidade da rachadura espacial guiando seu caminho, e foi onde eles estavam carregando em direção. A rachação espacial cresceu maior quanto mais eles se aventuraram nele. Foi apenas quando passaram pelo horizonte que seus arredores se tornaram claros mais uma vez, revelando a grandeza completa da cidade milenar. A capital imperial tinha ficado manchada sob a erosão do tempo. A maioria das casas civis de madeira já havia desmoronado, deixando para trás apenas casas de pedra que insinuaram a prosperidade uma vez desfrutada por esta grande cidade. Nenhuma erva brotada entre telhas de pedra quebrada. Nenhuma árvore floresceu na cidade. Era como se a própria vida tivesse iludido esta cidade. Estruturas defensivas resistentes imbuídas com feitiços anti-erosão torreda sob a luz da lua, parecendo gigantes que guardam esta cidade morta.
Uma equipe de 1000 homens na capital imperial mongols era menor do que uma gota de água em uma xícara, mas mesmo assim, sua chegada ainda destruiu o silêncio que havia perdido por 1000 anos. Roel e sua equipe poderiam sentir mais de 100 olhares da escuridão das ruas assim que surgiram da rachadura espacial. Os Falens tinham notado o craque espacial e estavam deitados em espera para emboscá-los. Mais de uma centena de monstros mutados rugiram e pôncer neles. No entanto, Roel foi um fazed por sua emboscada, ele nem mesmo os poupou sua menor atenção. Em vez disso, ele escaneou seus arredores para procurar seu destino, a Catedral de Capital. Enquanto isso, centenas de elites de sua equipe marcaram suas armas para subjugar os Falens. Eles tinham optado por não recorrer a feitiços para que suas pulsações de mana não se desenhem em mais inimigos. Foi uma batalha intensa, com ambos Falens sendo decapitados e humanos derramando sangue. No entanto, nenhuma das 900 elites remanescentes lhes emprestou uma mão de ajuda. Seus olhos estavam apenas focados em Roel. Na fase 3 da Batalha das Bordas, Roel avançaria para a capital imperial com sua equipe de 1000 homens para realizar sua missão. Eles estabeleceram protocolos claros para cada situação, especialmente quando chegou a confrontar inimigos. Os soldados foram estritamente proibidos de lançar qualquer feitiço até que chegaram à Catedral da capital, para que não acordassem os Falens hibernantes. Além disso, a equipe de 1000 homens foi dividida em 10 seções de 100 homens, e cada vez que encontraram inimigos, uma seção seria enviada para lidar com a situação. Aqueles de outras seções não interfeririam na batalha, mas em vez disso avançariam, de modo a garantir que a equipe pudesse chegar à Catedral da capital no menor tempo possível. Essas seções que foram deixadas para trás teriam que de alguma forma descobrir uma maneira de derrotar seus inimigos e sobreviver. Essa foi a missão que lhes foi confiada. A missão de Roel era alcançar o abismo e acabar com tudo no menor tempo possível. Com cada segundo ele salvou em cumprir sua missão, sua equipe teria uma chance maior de sobreviver, e o exército unido fora da capital imperial seria poupado de centenas de mais baixas. Ele teve que ser decisivo por causa do bem maior. Mesmo que a capital imperial fosse o mongols, Roel não teve muita dificuldade em encontrar a enorme catedral da capital, particularmente graças ao mapa de Paulo e sua familiaridade com o Ais. Ele já tinha estado no Ais. Ele poderia claramente sentir a aura do Salvador de loucura e depravação, mesmo a partir de milhares de quilômetros de distância, para não mencionar que a aura se tornou mais visível agora que o Salvador estava à beira do despertar. Em meio a clãs metálicos e gritos de guerra, a equipe de Roel começou a marchar para as profundezas da capital imperial. Eles encontraram mais inimigos ao longo do caminho, e cada vez, a equipe enviaria automaticamente um esquadrão de 100 homens para lidar com eles. Através de tal método de escolta, Roel rapidamente se aproximou do coração da capital imperial. Estruturas fracassadas passaram por eles enquanto eles flertaram através da cidade dilapidada. Do despejo da colisão entre lâminas de metal e a carne dos Falens ecoou atrás deles. À distância, as luzes cegas produzidas pelos intensos confrontos entre as 6 calamidades e os ovos da besta Deus irradiaram o céu noturno. Vagamente, as rugas dos soldados humanos podem ser ouvidas. A batalha estava crescendo com o tempo. Depois de deixar para trás 6 esquadrões, Roel e sua equipe finalmente chegaram ao seu destino. Little Tirandás Nintiwante Tomite With a Bad End. Capítulo 665.2 E abaixo do abismo, de 2. Esta foi uma enorme estrutura branca e santa modelada após os antigos templos divinos para Cia, localizado no coração da cidade. Há 1000 anos, as pessoas que vinham de todo o Império de Austin iriam embarcar numa peregrinação à Catedral da capital para rezar. Era um lugar sagrado onde a fé e a esperança convergiram. Foi a primeira vez em 1000 anos que a Catedral da capital tinha convidados, mas, infelizmente, a equipe de Roel não foi convidada. Dentro das paredes altas da catedral, Roel viu um velho homem que foi emaciado como um esqueleto. O velho estava vestido de vestes opulentas, e ele tinha um magnífico cetro que não mostrou sinais de idade mesmo depois de 1000 anos. Em sua cabeça era uma coroa sagrada reservada apenas para os clérigos mais altos. Os olhos de Safira de Nora se alargaram à vista da coroa sagrada. Roel e os outros revelaram expressões sombrias também.
Esses traços tornaram claro para aqueles que o velho tinha sido antes de se tornar um Follen. O velho era o Papa da Igreja da deusa Gênesis no segundo Epoch. Roel e os outros aumentaram sua vigilância sobre esta realização, e começaram a canalizar sua mana. Os olhos turbidos do Papa emaciado iluminaram-se com um brilho de carmesim como se acordasse de um longo sono. Ele olhou para a nave como fez há 1000 anos, esperando enfrentar seus seguidores. No entanto, ele só foi encontrado com os olhos dos intrusos. Seu rosto afundado distorcia, e ele levantou seu cetro alto e bateu-o no chão. Toque! Como este som reverberou, uma mana peculiar pulsação ondulada através da capital imperial. Todos os Falens lutando na cidade caíram em silêncio. Os monstros que espreitam nas sombras abriram seus olhos e olharam para o coração da cidade, como se tivessem recebido um oráculo divino. Depois de segundos de silêncio, poderosas auras gushar de diferentes partes da cidade. Ao mesmo tempo, o corpo do Papa emaciado começou a aumentar o inchaço. Foi só então que a multidão viu sua verdadeira aparência. Sua metade superior parecia normal, mas sua metade inferior parecia raízes ancoradas no chão e exceto essas raízes ou eram realmente tendrilas de sangue e carne. Os rosnados de Oar ecoaram dos arredores, como milhares de Falens rapidamente abrigaram na catedral da capital. Sabendo que essa foi a batalha decisiva, a equipe de Roel finalmente se soltou. Com um aumento gracioso de sua mão, Lilian convocou uma ordem de cavaleiros blindados azuis, que cobraram aos inimigos que se aproximavam da catedral da capital. Nora desenfurou suas asas de luz e subiu ao céu, tomando seu lugar como soberano anjo. Charlotte transmutou sua alma dourada em um estado gasoso e difundiu-a nos arredores. Uma vez que os Falens o respiravam, ela iria inflamar a alma dourada e expulsá-los em pedaços. Quanto a Alice e Wilhelmina, eles levaram os outros esquadrões a atacar o Papa emaciado. Mais de 30 autos transcendentes simultaneamente desencadearam seus poderes, bombardeando o Papa com todos os tipos de feitiços. Infelizmente, sob os efeitos da coroa sagrada, os seus ataques desintegraram-se no meio do ar antes que pudessem chegar ao Papa. Em retaliação, o cetro do Papa começou a brilhar com uma luz misteriosa. Toda a mana dentro da catedral da capital fluiu em seu corpo, e sua carne tendrila rapidamente cresceu e encheu o céu. Os olhos dourados de Roel ablazem tranquilamente na face deste adversário formidável, como a mana circundante começou a fluir para o seu corpo também. Antes que ele pudesse fazer um movimento, Alice levantou sua mão e disse: Senhor irmão, deixe-o para nós. Sim, Roel. Só tens de avançar. Deixe tudo para nós, disse Wilhelmina. Uma luz branca fria estilhaçou Alicia, enquanto Wilhelmina colocou sua mão em sua espada pela primeira vez desde o início da batalha. Boom! Todas as tendinas de carne expostas sob a luz da lua simultaneamente explodiram, e um inferno de prata engulfou a área ao redor do Papa. Nem mesmo a coroa e o cetro sagrado do Papa poderiam suprimir completamente as chamas. Ao mesmo tempo, Wilhelmina desenhou sua espada. Por um breve instante, todas as espadas dentro da capital imperial perderam seus sons. Uma linha separou o mundo. O monstruoso Papa violentamente chocante contra o inferno de prata imediatamente parou de se mover, então explodiu. Agora! Senhor irmão, despacha-te e vai! Tanto Alicia como Wilhelmina exclamou ao mesmo tempo. Roel carregava para frente como uma seta solta, saltando para a direita através do corpo ainda para recuperar do Papa. Grá! O Papa esbarrou em raiva em meio ao inferno de prata quando viu que Roel havia violado sua defesa, mas Alicia e Wilhelmina imediatamente se desconfiaram para suprimi-lo, tornando-o incapaz de fazer nada. Deixando o caos atrás dele, Roel correu para as profundezas da catedral da capital. A antiga catedral da capital do Império Austini era uma terra santa para a humanidade. Foi construído há 2000 anos, e foi posteriormente refinado e aperfeiçoado por gerações posteriores de imperadores. Nos últimos anos do Império de Austini, foi um dos edifícios mais extravagantes do mundo. Foi assim que a catedral da capital tinha sido descrita em registros, então foi compreensível que muitos historiadores foram enamorados por ele apesar de não ter testemunhado pessoalmente.
Como o primeiro humano a visitar a Catedral da capital em 1000 anos, Roel encontrou esta descrição completamente insuficiente em detalhando apenas como majestoso e místico este lugar foi. Todos os sons de repente desapareceram no momento em que ele entrou na área interna da Catedral da capital, como se ele tivesse sido transportado para outro mundo. Ele foi acolhido com paisagens esplêndidas que ele poderia ter confundido com o céu. As multas na Catedral da capital mantiveram sua magnificência mesmo depois de 1000 anos. Se eram as tapeçarias ou as pinturas penduradas, era como se existisse fora do tempo, como suas cores permaneceram tão vibrantes como sempre. Era apenas uma pena que este lugar tivesse sido reduzido a um covil demoníaco depois de ser exposto à loucura do Salvador por 1000 anos. Nem mesmo sua decoração de tirar o fôlego poderia distrair da depravação sufocante que lhe ingere no ar. Aqueles que tentaram reler as pinturas épicas aqui iria descer em lunace. Por um segundo, Roel balançava-se drasticamente sob a aura intensa da loucura, mas seus olhos dourados rapidamente acenderam e dissiparam sua influência adversa. Ele levou um breve momento para sentir a mana nas proximidades para confirmar seu alvo antes de derrubar o corredor. Ele não poupou um único olhar para as belas pinturas ao longo do caminho. Logo, ele chegou antes de um portão de pedra. Este foi o único portão não adornado na Catedral da capital, parecendo um artefato antigo de milênios atrás. O portão estava aberto, revelando um quarto tão escuro que suas sombras se sentiam corporais. Seu teto estava coberto de murais cia brilhantes, enquanto a área abaixo parecia ser um buraco insondavelmente profundo. Duas energias diferentes podem ser sentidas na entrada do buraco. Um foi forrado com uma leve luz dourada, reminiscente de uma barreira. A outra era a escuridão misturada com uma aura de depravação e loucura. As duas energias foram entrelaçadas. A fraca luz dourada ressoou com os brilhantes murais cia no teto, e Roel sentiu-se excepcionalmente íntimo a ele. Isto era provável que o ancestral de Roel tivesse colocado no abismo, apenas que estava à beira do colapso agora que o Salvador estava prestes a despertar. Roel olhou para a entrada do abismo na contemplação. Assim como Caroline tinha deduzido, o selo que anteriormente a impedia de deixar o Ais havia corroído tanto que não era mais um obstáculo. Membros do clã reitor e aqueles que possuíam os poderes do Salvador poderiam passar livremente pelo selo agora. Roel estaria sozinho quando entrasse no Ais. Nenhum dos seus companheiros seria capaz de lhe dar uma ajuda. Essa foi também a razão pela qual Alice e os outros não haviam seguido aqui. Era como se ele estivesse olhando para a face do inferno, mas ele não sentia medo ou hesitação. Ele respirou fundo e saltou para baixo. Esta não foi sua primeira vez descendo para o abismo, embora ele não achou que um dia viria quando ele faria isso de sua própria vontade. Não foi uma viagem agradável, pois seus arredores foram sufusados com uma aura grossa de depravação e loucura. Sua origem da coroa atributo deslumbrado, enquanto ele emitiu sua mana em uma tentativa de encontrar seu objetivo. Sua busca implacável eventualmente pagou, já que ele finalmente sentiu uma tinja da mana de Paulo. Sua velocidade de descida gradualmente diminuiu. Uma vez que ele passou por outra camada de nevoeiro preto, uma estrutura apareceu diante de seus olhos. Foi um lendário altar subterrâneo que muitas raças trabalharam juntas para construir na Era Antiga. Este altar foi construído em uma parcela plana de terra, e permaneceu intocado mesmo depois de muitos anos. Foi onde o clã reitor selou o Salvador, e Cia Septer estava lá. Ao confirmar o seu alvo, Roel rapidamente fez seu caminho para o altar. Ele entrou pela claraboia em vez da entrada principal e correu direto para o coração do altar. Lá, assim como ele esperava, uma pessoa apareceu à sua vista. Era um homem de meia idade com cabelo preto e uma cara impassível. Ele não era alto, mas tinha uma disposição imponente que poucos no mundo poderiam rivalizar. Ele estava vestido com o manto imperial do Império Austini. Ele era Lucas Ackerman, o traidor da humanidade. E ele estava de pé diante de um cetro antigo brilhante. Little Tirandás Nintiwante Tomit With a Bad End. Capítulo 666.1 Da Verdade Desesperada, Zoom. Lucas Ackerman era o maior traidor da humanidade, assim como o maior rival de Roel em sua luta pelo Cia Septer. Este foi o primeiro encontro deles, mas os dois foram inimigos mortais por muito tempo.
Mesmo quando Roel era uma pequena frita desconhecida, Lucas já havia instruído Lilian a não se aproximar dele. Ele não sabia a razão por trás disso então, mas ele entendia agora. Outros poderiam ter percebido que Lucas era um humano comum, mas através do atributo Crown Origin, Roel viu algo diferente. Ele viu um homem camuflado em uma fina camada de escuridão, com algo reminiscente de um segundo coração alojado em seu núcleo, constantemente reunindo mana. Cada vez que seu segundo coração o bater, a aura da loucura ao seu redor pulsaria. É por isso que você está tão vigilante de mim, Lucas Ackerman? Roel perguntou. Lucas não respondeu. Sua mão continuou a segurar o cetro na frente dele, e sua expressão não mostrou nenhum indício de medo. No entanto, seu segundo coração começou a se contrair violentamente, sinalizando que tinha começado. Ao ver isso, Roel escolheu não se preocupar mais com palavras. Ele sabia que o segundo coração era de fato uma marca Fallen, e foi prova concreta de que Lucas estava colando com os Falens. Foi também a razão pela qual Lucas foi capaz de chegar aqui e cobiçar Sia Septir. A situação era clara, o Roel não tinha necessidade de perder seu tempo na comunicação. Lucas era um inimigo que absolutamente precisava de vencer, e os soldados lá fora ainda estavam presos em uma batalha terrível com os Falens. Ele não queria desperdiçar nem um segundo em alguém que não merece. Seu corpo começou a brilhar, enquanto ele reuniu sua mana em preparação para atacar. Lucas falou de repente. Reino of the Ardes, você não tem medo de danificar o cetro divino lutando aqui? É mais resistente do que você pensa. Foi construído por Charles e Caroline. Que tentativa desesperada de parar por tempo. Então não deve ter sido muito tempo desde que você chegou também, certo? Lucas não respondeu. Isso indicou Roel na situação atual. Lucas poderia ter chegado à capital imperial à frente deles, mas ele estava lutando para absorver a mana dentro do Sia Septir, possivelmente porque ele não era um verdadeiro Fallen. Mesmo assim, Lucas só continuaria a ficar mais forte se dado tempo para fazer o que lhe agradasse. Assim, Roel fez sua mente para acabar rapidamente esta batalha. Por outro lado, Lucas não estava satisfeito com a situação. Enquanto ele tinha crescido muito mais forte de absorver a mana dentro do Sia Septir, ele ainda não estava confiante em ir contra um membro do clã Kingmaker. Se Roel tivesse chegado alguns dias depois, mesmo que ainda não fosse tempo suficiente para ele absorver totalmente o poder inimaginável aproveitado dentro do Sia Septir, deveria ter sido suficiente para ele se tornar o humano mais forte. Infelizmente, Enian Libra houve vício no mundo. Grandar. Roel convocou, e um gigantesco esqueleto se manifestou no abismo. Sabendo que uma batalha era inevitável, Lucas estreitava seus olhos, pois enormes brechas de nevoeiro negro entupiam seu corpo. Usando sua marca caindo como um meio, ele firmemente desenhou os 1000 anos de mana acumulados dentro do Sia Septir via contato físico, fazendo com que sua mana surgisse. Ele rasgou um vazio, e mais de 1000 espadas mágicas esbarraram como estrelas de tiro. Essas 1000 espadas mágicas tinham aparecido tão perto que mesmo Grandar era incapaz de defender adequadamente contra eles. Mesmo assim, Roel permaneceu unfazed. Ele canalizou sua mana em suas pedras da coroa e desencadeou 6 tipos diferentes de poderes para o entorno, variando de um enorme outpour de lava e uma aura de geada que envolveu o espaço para um vento amarelo pálido que desintegrou as espadas. A pura proeza destrutiva das 6 calamidades devorou todas as estrelas de tiro. Sua capacidade se assemelha a Charles, mas há uma diferença de fome. Roel olhou Lucas depois de desvendar a primeira onda de ataque do último. O seu poder está mais inclinado à manipulação espacial. Você não pode se tornar o verdadeiro mestre dessas armas, nem recriar armas lendárias da história. Indevido, mas isso não importa mais. Eu tenho a arma mais forte na mão agora, Lucas respondeu enquanto ele apertou seu aperto em torno do Sia Septir. Uma quantidade imensa de mana pairou ao seu redor e expandiu-se. Ele canalizou esta mana em seu atributo de origem do reino, e pela primeira vez, Sia Septir brilhou e transformou-se em uma arma a ser usada por um humano. Roel sentiu imensa pressão. Sia Septir era um símbolo da autoridade de Sia, e repousava reverentemente em um templo divino na Era Antiga.
Ele só seria criado em tempos de guerra, e deuses de primeira geração imediatamente se apressaria de seus respectivos domínios para servir como guerreiros ferozmente leais de Sia. Deve ter sido uma ferramenta divina para suprimir o mal, mas agora se tornou uma ferramenta para os falentes. Os avatares divinos dos deuses que serviram a Sia emergiram da luz do Sia Septir, mas sob a distorção da loucura do Salvador, eles não possuíam nenhuma da justiça e sabedoria que deveriam ter encarnado. Eles eram mais como zumbis sem mente, mas não havia dúvida de que eles eram poderosos. Esses avatares divinos não eram tão poderosos quanto seus verdadeiros eus, mas eles ainda eram transcendentes do nível 1 de origem. Como mais deles apareceu, a pressão que eles exerceram empilhados até o ponto em que Roel dificilmente poderia suportá-lo. Os deuses antigos Roel tinha contratado com sentido as auras familiares e virou sua atenção para o mundo exterior. Isto é, Iedavia murmurou em espanto. Isto é mal. Você precisa sair daí imediatamente. Peitra exclamou. No entanto, Roel manteve-se no chão. Ele primeiro olhou para os adversários, seguido pelo teto preto arremesso acima dele. Ele sabia que não havia lugar para ele ou a humanidade se retirar. Foi do ou die. Lucas tinha saído bem desde o início porque ele não estava fazendo um bom progresso absorvendo a mana do Salvador. Ele precisava desesperadamente de matar ou afastar Roel para comprar mais tempo para alcançar a divindade. Se o Roel se retirasse agora, era provável que não fosse compatível com o Lucas da próxima vez que se conhecessem. Assim, ele decidiu derrotar Lucas agora. Enquanto isso, Lucas continuou a convocar mais avatares divinos através do Sia Septir. Os avatares divinos ressoaram juntos, enquanto se juntaram aos seus poderes para tecer um feitiço maciço. É uma voz divina proibida. Você não deve deixá-los completar o feitiço. Peitra exclamou em horror. Os olhos de Roel alargaram-se às palavras o Divine Forbidden Spell. Ele sabia que precisava de agir imediatamente, ou então este seria o fim. Divino proibido. Os feitiços eram uma classe mais alta de feitiços do exército que exigiam a canalização de vários deuses para arrancar. Tais feitiços eram tão poderosos que tinham destruído uma raça inteira. Se os avatares divinos canalizarem com sucesso seu feitiço, não só Roel, mas até mesmo seus amantes lutando acima seriam eliminados da face do mundo. Sem qualquer hesitação, ele desencadeou toda a extensão de seus poderes. Seu atributo de origem da coroa brilhou com fervor incrível, como as pedras da sua coroa emanou luzes brilhantes que fundiram em um. Seu cabelo preto cresceu mais e ficou branco, enquanto seus olhos brilhavam com chamas douradas. O grande poder da Siafication fluiu através de Roel e permeou o corpo de Grandar, encolhendo o esqueleto gigante em luz santa. Um feitiço divino proibido? Isso é formidável, mas seria extremamente ingênuo se você acha que pode me afastar com apenas isso, Lucas. Depois de pisar em tantas vidas inocentes, você acha que eu permitiria que você escapasse do julgamento e começasse o seu caminho? Roel espirrou-se com fúria. Desde o nascimento, Lucas Ackerman já tinha direito aos maiores privilégios que a humanidade tinha para oferecer. Ele tinha ceifado todos os benefícios de ser humano, no entanto, ele não tinha nenhum problema girando suas costas em sua espécie. Ele massacrou seus súditos leais apenas para que ele pudesse teletransportar para a capital imperial. Mesmo agora, ele estava tentando roubar a única esperança de sobrevivência da humanidade por seu próprio motivo egoísta. O que Lucas tinha feito era imperdoável. Nada no mundo poderia libertá-lo de seus pecados. Para isso, ele tinha de morrer. O poder da magia proibida divina continuou a inchar. Lucas permaneceu escondido dentro de sua névoa negra, não pagando qualquer atenção a Roel. Os avatares divinos guardaram-no enquanto murmuravam cantos esotéricos, canalizando toda a sua mana em um único feitiço. Por outro lado, o corpo mongol de Grandar tinha se tornado branco sagrado. Um fragmento de coroa desviado do céu e transformado em uma coroa dourada em sua cabeça. Uma planície do pôr do sol manifestada no abismo, como inúmeros guerreiros gigantes rugiam desprezível em Lucas. Grandar finalmente levantou sua cabeça para enfrentar os avatares divinos diante dele, e sem qualquer hesitação, ele disparou seu punho.
Ao mesmo tempo, a ortografia proibida divina canalizada pelos avatares divinos finalmente desencadeou um flash cego de luz primordial que instantaneamente envolveu tudo no abismo. Este era um feitiço que aproveitava os poderes dos 12 deuses principais de primeira geração, e seu nome era o Absoluta Julgamento. O Julgamento Absoluto foi um dos maiores feitiços na Era Antiga, bem como a origem dos feitiços do Exército. O julgamento passado pelos 12 deuses principais compeliu a obediência absoluta das massas. Até um deus teria se desintegrado antes do julgamento absoluto. No entanto, Roel olhou calmamente para a entrada do julgamento absoluto, não intimidado por sua terrível proeza. Não importa o quão poderoso o julgamento absoluto era, esta era apenas uma versão enfraquecida lançada por um monte de deuses falsos. Um verdadeiro deus como o Grandar nunca temia algo assim. A explosão da luz primordial violentamente arraigada em Grandar, como se um córrego rápido tentando lavar um boulder obstinado, mas alguém que tinha derrotado mesmo o Supremo Salvador na Era Antiga nunca se submeteria a um monte de deuses falsos. Com relâmpagos devastadores e chamas concentradas no início de seu punho, Grandar finalmente lançou seu soco, desencadeando uma força catastrófica que rasgou até mesmo a luz primordial. Os avatares divinos inicialmente pensavam pouco do soberano gigante, que só tinha chegado à existência incontáveis anos após sua era, mas o choque e o horror encheram seus rostos agora que eles foram confrontados com seu punho de poder absoluto. Lucas, que estava em meio à proteção dos avatares divinos, não podia acreditar no que estava acontecendo, mas era tarde demais para ele fazer qualquer coisa. Com sua força onipotente trazida a maiores alturas através dos aprimoramentos de Roel, Grandar rasgou a ortografia proibida divina e reduziu todos os avatares divinos convocados ao pó. Boom! Uma explosão quebrou no templo subterrâneo. Os arredores tremeram, e a poeira caiu do teto. Com a desintegração dos avatares divinos, a luz do Ciesepter Dime. Lucas ajoelhado no chão com um rosto pálido, tendo-se superado. Está acabado agora, Roel proclamou com calma. Ele levantou a mão para matar o imperador superambicioso de uma vez por todas, mas assim como ele estava prestes a fazer o seu movimento, houve uma mudança repentina na situação. Que decepcionante! Você dificilmente durou mais de um momento, uma voz de repente ecoou no ais. Pela primeira vez, a impassividade de Lucas partiu para revelar um olhar de descrença. Através da coroa origem atributo, Roel notou uma pitada de instabilidade na marca Fallen de Lucas. Sem qualquer aviso, a mana do Salvador de repente saiu do corpo de Lucas, e junto com ele, uma figura familiar veio em vista. Roel imediatamente aumentou sua vigilância. Era o seu inimigo de longa data, o colecionador. Little Tirandás Nintiwante Tomite With a Bad End. Capítulo 666.2 E a Verdade Desesperada, 2. O colecionador o tinha levado para um canto várias vezes no passado, Roel nunca o tinha esquecido em nenhum momento do tempo, e foi por isso que ele não estava surpreendido com a aparência do outro partido. Lucas, no entanto, ficou completamente chocado, pois esta era uma situação que nunca deveria ter acontecido. Como isso pode ser? Como você ainda está vivo? Lucas olhou para o colecionador, incapaz de compreender como o último sobreviveu. O colecionador estava em forma de alma, intangível, mas definitivamente vivo. O colecionador respondeu com um sorriso: a morte não é um conceito que se aplica a mim. A marca no seu corpo tem sido o meu esconderijo desde há 1000 anos, embora esta seja a primeira vez que o estou explorando. O quê? Talvez devido ao afrouxamento da marca, houve um indício de choque na voz de Lucas. Você finalmente entende agora? A tua chamada marca Fallen era apenas um meio para te controlar. Os seres humanos adoram acreditar no que eles desejam ser verdadeiros, como a possibilidade de alcançar o poder sem ter que pagar um preço por ele. O colecionador ressonou em dezão. Ele balançou sua cabeça na zombaria antes de continuar. Você procurou alcançar o poder do Salvador sem se transformar em um Fallen. Você aqui mas sempre pensa que você é a exceção, mas você nunca pondera por que esse é o caso. Deverão eu respondo à sua pergunta? Não há razão para você se tornar um Fallen, pois você é seu anfitrião. O anfitrião dele? Espere, você está... E Lucas alargou os olhos em descrença. Você finalmente adivinhou.
O colecionador espirrou. Roel imediatamente descobriu onde esta conversa estava indo, e ele desencadeou todos os seus poderes sem segurar nada de volta. O chamado Follenbrand dos Ackermans foi dito ser um feitiço especial desenvolvido há 1000 anos, mas Roel pensou que era estranho desde o momento em que ele ouviu falar sobre isso, pois violou o princípio central deste mundo. O poder do Salvador foi um tremendo poder em segundo lugar apenas para Cia, mas os Ackerman foram capazes de controlá-lo ao custo de suas emoções. Este foi um pequeno preço a pagar, em comparação com como outros Falens arriscaram perder sua sanidade e descer em depravação. O palpite de Roel provou ser certo, pois a marca Follen era uma barra do início. Era uma isca que explorava o desejo dos Ackerman pelo poder. Através do ninho dentro de gerações de Ackermans, o colecionador foi capaz de controlar remotamente o mundo humano. Além disso, a marca Follen abriu a possibilidade para os Ackerman absorverem um imenso poder no Scepter, e tal foi a ambição que levou Lucas aqui. Este esquema provavelmente foi eclodido durante o cataclismo do espírito da capital há 1000 anos. E agora, a pergunta de ouro: quem poderia ter orquestrado tal esquema elaborado ao longo do período de 1000 anos, do cataclismo do espírito da capital até a marca Follen? A resposta era simples: era o colecionador, ou melhor, sua outra identidade, o Salvador. À medida que esta realização se afundou, a aparência borrada do colecionador afiou lentamente em clareza, revelando um rosto familiar que Roel tinha visto no estado das testemunhas. Roel solta uma ruga furiosa. Grandar reuniu sua força em seu punho todo-poderoso e acusou o Salvador, mas antes de seu punho poder pousar, uma poderosa explosão de mana repentinamente arrancada do abismo. Grar! Uma profunda e ressonante uivada com loucura ecoou de baixo. Foi o primeiro rugido em muitos anos do monstro selado abaixo. Neste momento, o tempo parou. O punho de Grandar congelou no lugar, e Roel se achou incapaz de se mover também. Um dilúvio de mana negra saiu e correu para Roel. Sua força pura destroçou o tempo congelado, e Roel e Grandar rapidamente empregaram manobras defensivas, mal conseguindo estabilizar-se em meio à maré rápida. Enquanto isso, o corpo de Lucas foi envolvido por uma névoa negra. O Salvador olhou para Roel e perguntou com um sorriso: parece que você finalmente entendeu a situação, mas você deve ter uma última dúvida. Você não está curioso para saber qual é o meu verdadeiro objetivo? Roel não respondeu, mas ele tinha uma pergunta assim em mente. Ele achou que o colecionador era provavelmente um dos fragmentos de alma impotentes do Salvador, e ele entendeu que Lucas, ou melhor, os Ackermans tinha sido completamente enganados por ele. No entanto, ele lutou para fazer sentido da racionalidade do Salvador por fazer isso. A profecia do juízo final já tinha afirmado que era apenas uma questão de tempo antes que o Salvador se libertou de seu selo e retornou ao mundo. Todo o Salvador teve que fazer era bidar seu tempo e esperar. Não havia necessidade dele ir para o problema de enganar os Ackermans. Perplexo, Roel olhou para o Salvador com um sapo. O Salvador revelou um sorriso terrível quando ele continuou: eu vou te iluminar. O meu objetivo é a libertação. Enquanto a minha alma existir, nunca estarei livre da influência da lua negra. Precisava de um bode expiatório, alguém com uma alma idêntica à minha. Depois de 1000 anos de trabalho duro e de gerações de refinamento, finalmente consegui. Roel alargou os olhos em choque. O Salvador estava à procura de um bode expiatório para suportar o fardo da lua negra. O Salvador havia enganado os Ackermans por 1000 anos, a fim de gradualmente remodelar sua alma através da marca Follen, de modo a criar uma alma semelhante o suficiente para se tornar seu bode expiatório. Após 1000 anos de espera, meus esforços finalmente dão frutos. Através dele, alcançarei a verdadeira liberdade, disse o Salvador. Sem qualquer hesitação, ele mergulhou seu braço no corpo de Lucas e rasgou a alma maçante deste último. Sob seu feitiço, a alma lutadora de Lucas começou a emanar uma aura peculiar que fez com que o poder do julgamento da lua negra convergisse sobre ele. Não! Lucas gritou em agonia, como a loucura e a depravação pintaram sua alma preta. Ao mesmo tempo, os olhos do Salvador brilhavam com vitalidade incomparável. Com uma onda de sua mão, ele atirou a alma de Lucas para o abismo, e o dilúvio de mana negra seguiu o último para baixo. Bum! A alma de Lucas explodiu.
A destruição da alma de Lucas enganou a Lua Negra ao pensar que tinha cumprido sua missão, e seu poder recuou do mundo. A loucura e a depravação que haviam torturado o Salvador por inúmeros anos finalmente se dissiparam. Como eu esperava. Vou tomar este corpo, então. O Salvador riu frenesemente como ele poupou no corpo de Lucas, e o corpo se transformou em sua semelhança. Ao mesmo tempo, Siasepter emanou uma luz brilhante em seu alcance. O rosto de Roel ficou pálido. A mana do Salvador começou a transformar-se da escuridão à luz, da frieza ao calor. Ele estava retirando sua maior autoridade, o Sol. Depois de inúmeros anos, a existência que encarnou o Sol finalmente voltou ao continente Sia. Com isso, o selo imposto ao Salvador finalmente perdeu toda a eficácia. Blaze em calor imediatamente engulfa os arredores, e energia inimaginável arrancada do abismo. Os humanos em guerra e falência congelaram no lugar. Eles poderiam sentir uma quantidade alarmante de mana chocando a capital imperial, e eventualmente culminou em uma explosão inimaginável. Boom! A catedral da capital implorou de baixo e desintegrou-se em cinzas. As ondas de calor de Tremendous subiram na esteira de sua destruição, e poderia ser visto até de 1000 milhas de distância. O exército unido reunido nas planícies foi Astolded. Os soldados que lutam nas proximidades da catedral da capital rapidamente recuaram sob Lilian e a outra proteção transcendente do nível 1 de origem. Isso já foi uma catástrofe, mas ainda não foi o fim. As ondas de calor não se dissiparam com o tempo, e em vez disso, intensificaram-se em um enorme pilar de luz que perfurou através do céu noturno. Um homem que maneja o scepter de Sia subiu ao céu junto com o pilar da luz. Juntamente com a sua aparência, apareceu uma mancha de luz no horizonte oriental. O sol estava subindo embora ainda estivesse na noite. Todos os soldados nas planícies foram mudos. Antônio e os outros desesperou. No continente Sia, os únicos com o poder de reverter dia e noite foram o Salvador e a Deusa Mãe. O fenômeno antes de seus olhos só poderia significar que o Salvador tinha totalmente despertado de seu sono. Em meio à explosão, um mongol voou de serpem cobrado fora do chão e espalhou um homem de cabelo branco para fora. Roel levantou sua cabeça e solenemente olhou para o homem que se abalou no calor dos raios da manhã. O Salvador tinha despertado, não como um monstro insano e bárbaro, mas como o Deus Supremo que governou todas as raças incontáveis anos atrás. Mesmo a esperança da humanidade, Siasepter, tinha caído em sua compreensão. Esta terra iria se transformar em sua nova terra de Gênesis, e ninguém poderia impedi-lo. Roel firmemente clenched seus punhos como ele sentiu a quantidade esmagadora de mana o Salvador Vielde em seu fingertip. Não era uma força que ele pudesse se opor. Que bela paisagem, e mais eu deveria primeiro lidar com assuntos mais importantes à mão, o Salvador murmurou enquanto ele olhou para Roel com um sorriso quente. O clã reitor, restos do passado. Tem sido um obstáculo por muito tempo. Acabou. É hora de você desaparecer. É. Eu não acho isso, uma voz legal de repente ecoou. Uma onda de mana convergiu na frente de Roel, e a rainha bruxa de cabelo branco se manifestou no mundo real. Little Tirandás Nintiwante Tomit With a Bad End. Capítulo 667 A verdadeira identidade da rainha bruxa. O retorno do Salvador foi um pesadelo para Roel. Foi o único cenário que ele sabia que tinha absolutamente de evitar, e ele tinha pensado em como evitá-lo na tabela de discussão de estratégia e em seus próprios cálculos. Mas ainda assim aconteceu. Tudo saiu do controle desde o momento em que o Salvador recuperou sua sanidade. Siasepter caindo na mão do Salvador significava que ele não poderia nem mesmo colocar o plano final em ação. Dado que sim, só podia fazer uma coisa. Só posso pôr tudo na linha e sair. Se o Salvador ainda estava segurando no Siasepter, sugeriu que ele ainda tinha que absorver a imensa mana contida nela, o que significava que ele não estava em seu estado completo no momento. As chances de vitória eram absolutamente magras, mas este era o estado mais fraco em que o Salvador estaria, bem como a única oportunidade da humanidade. Se Roel absorvesse as 6 calamidades como tinha feito no estado testemunha, mesmo que provavelmente soletrasse a morte para ele, ainda pode haver um tiro na vitória aqui. Então, a rainha bruxa apareceu.
O Roel estava assustado. A expressão do Salvador tremeu, como ele sentiu uma aura peculiar que não deveria ter aparecido aqui. Uma luz fraca resplandecia de seu corpo enquanto ele estreitava seus olhos e perguntava: "Quem é você?" "Eu sou a bruxa rainha Artasia", respondeu Artasia. "Uma bruxa? Que interessante. Nunca te vi antes, e os Vites nunca tiveram um soberano. Uma mentira flagrante." "Não é uma mentira. Você simplesmente não sabe ainda." "O quê?" O Salvador se descontentou quando a luz que o rodeava se intensificou. "É normal, você não me conhece, assim como você não está ciente de sua derrota iminente." "Minha derrota iminente?" O Salvador olhou pela primeira vez em Artasia, seguido por Edavia, Grandar e Peitra, então ele balançou sua cabeça. "Não é uma mão má, mas você está contra o oponente errado. Você não tem uma chance agora que eu recuperei minha sanidade e meu corpo." A expressão de Roel tornou-se grave. Foi possível derrotar o Salvador. Roel, Grandar e Edavia tinham cada um derrotado ele uma vez antes, mas essas vitórias foram alcançadas em circunstâncias extremamente específicas. Quando Grandar confrontou o Salvador há inúmeros anos, ele tinha o apoio dos gigantes, e o Salvador já sucumbiu à loucura por esse ponto. Estas condições favoráveis criaram uma oportunidade para Grandar destruir o corpo do Salvador. No estado das testemunhas, as 6 calamidades estavam em seu estado mais forte, e Light Devourer estava reunindo mana em um campo de batalha épico onde inúmeras corridas se chocaram. Roel alcançou poderes inacreditáveis depois de fundir sua alma com eles, e foi assim que ele tinha sido capaz de destruir o corpo do Salvador. E foi só quando o Salvador perdeu seu corpo que Edavia foi finalmente capaz de vencê-lo. Caso contrário, ela não teria sido capaz de exercer sua autoridade em sua alma, apesar de ser o soberano Spiriteer. Mesmo que o Salvador não tivesse recuperado sua força total, ele tinha sido libertado de sua loucura. Seria extremamente difícil encontrar uma maneira de destruir seu corpo físico, para não mencionar que ele seria guardado contra isso. O Roel não fazia ideia de onde devia começar. Enquanto ele estava batendo seu cérebro por ideias, os humanos na capital imperial finalmente notaram o homem brilhante no céu. Alicia, que tinha herdado as memórias da deusa-mãe, reconheceu o Salvador e foi assustado. "Senhor irmão." Alicia imediatamente correu para o lado de Roel. Nora, Charlotte, Wilhelmina e Lilian correram também. Sua abordagem encheu o coração de Roel com preocupação e ansiedade. O Salvador criado suas sobrancelhas e comentou, em inglês, mais corajoso. "A coragem destemida é difícil de passar, mas nenhum de vós merece a minha atenção." O Salvador dobrou suavemente o Scepter, e uma luz cega explodiu de dentro e envolveu tanto o Salvador e Roel. Ao mesmo tempo, uma onda de calor ardente caiu para fora, forçando Alicia e os outros a colocar suas defesas. Levou apenas um único movimento para o Salvador parar 5 transcendentes de nível de origem 1 em suas faixas. A disparidade na sua força era verdadeiramente intimidante. Foi por isso que o Salvador foi destemido. Muito para a surpresa de Roel, Artasia não foi prejudicado por sua situação adversa. Seus olhos mais loucos ainda não mostraram nenhum indício de medo, pelo contrário, houve um indício de alívio como se ela tivesse finalmente alcançado o ponto final após uma longa espera. Tomou 1000 anos de preparação para que você seja libertado do julgamento da Lua Negra. Isso parece ter inflado você com confiança, encarnação do Sol, disse Artasia. Você sabe um pouco. Levou 1000 anos de preparação, mas tudo está desdobrando o caminho que eu planeei. Agora, é hora do ato final. Uma camada grossa de luz encolheu o Salvador. Ondas de choque poderosas derrubadas dele, exercendo uma tremenda pressão sobre a capital imperial que ameaçou quebrar espinhas. Ele estava invocando a autoridade exclusiva de seu domínio divino. No momento em que ele desencadeou seu feitiço, quase todos os seres na capital imperial congelaram no tempo. Humanos e Falens perderam a liberdade neste instante. Até a Alice e os outros se acharam incapazes de se mover. No entanto, Roel era impermeável ao congelamento do tempo. O poder do Salvador se dissipou diante da habilidade da Rainha Bruxa. Ele foi incapaz de violar os Cogs of Time de Artasia para manipular o tempo de Roel.
Roel ampliou seus olhos em espanto. Impossível! Como você é capaz de controlar o tempo? O Salvador exclamou em descrença. É minha capacidade também, respondeu Artazia com calma. Antes dos olhos espantados do Salvador, Artazia lançou uma explosão de luz cegante. Sia-Septer começou a tremer em ressonância. Como se convocado, a mana imensa que arrebatou se libertou do controle do Salvador e fluiu para Artazia e Lilian. Não! O Salvador rugiu de horror. Ao perceber que Artazia estava sifonando os poderes dentro do Sia-Septer, o Salvador ansiosamente agarrou em seu poder, tentando manter o máximo possível para si mesmo, mas ele só foi capaz de reter 1/10 disso. Incapaz de compreender a situação, ele olhou para Artazia em choque total. Impossível! Como és capaz de sifonter os meus poderes? Quem no mundo é você? Permitir-me apresentar-me mais uma vez, então a rainha bruxa espirrou em resposta. Ficou digna de poder tremendo. Eu sou Artazia Ascart, a rainha bruxa e o governante do Império Humano Unificado São Tanar. Eu sou um dos deuses do filho gêmeo que sifonaria seus poderes no futuro. Por último, mas não menos importante, eu sou a filha do santo final da humanidade que você matou, Roel Ascart, e Lilian Ackerman. A expressão do Salvador tornou-se horrível. Ele finalmente entendeu por que Artazia foi capaz de ganhar o reconhecimento do Sia-Septer. Caroline e Charles determinaram que uma criança nascida dos Ascartes e dos Ackermans teria a maior prioridade em herdar o poder do Sia-Septer, que foi por isso que eles os consideravam deuses menores no plano final. Nem mesmo o Salvador no corpo de Lucas poderia competir contra isso, para não mencionar que ele estava contra 2 pessoas. O Salvador só podia olhar indefesamente para o cetro brilhante. Por outro lado, Roel olhou para a rainha bruxa com olhos ampliados. Sua mente estava rapidamente conectando os pontos através das dúvidas que ele tinha abrigado por mais tempo. Witchqueen Artazia foi o terceiro deus antigo com quem Roel havia contratado. Ao contrário de Grandar e Peitra, ela tinha sido uma existência enigmática desde o início. Em primeiro lugar, Roel tinha pensado que o termo Witchqueen era oximoronic. Ele tinha aprendido sobre as bruxas dos livros, eles eram um grupo excêntrico que livremente vagueava pelo mundo e preferiu manter-se em vez de se reunir em grupos. Um soberano não deveria ter ressuscitado de tal raça. A obsessão de Artazia com Lilian também foi intrigante. Além disso, o passado de Artazia era um mistério completo. Grandar foi o último soberano gigante na Era Antiga que derrotou o Salvador. Peitra foi a primeira deusa primordial da Terra, bem como a Santa Besta Soberana. A história de Edavia poderia ser rastreada ainda mais para a criação do mundo. Apenas Artazia permaneceu um mistério. Cada vez que ele visitou seu domínio, ele se perguntaria sobre o fundo do palácio majestoso dela. Certamente um país que tinha construído uma cidade tão grande como este teria deixado sua marca na história. Hoje, finalmente fez sentido para ele. O termo Witchqueen não se referiu ao soberano bruxa. Em vez disso, ela era uma bruxa que governava toda a humanidade. O palácio majestoso em que ela viveu não apareceu em nenhum registro porque era do futuro Império Humano Unificado, São Tanar. Ela não podia falar sobre si mesma porque tudo o que ela fez iria afetar o futuro. Mas mais importante de tudo, ela era filha dele e Lilian. Isso explicou muitas coisas. Ela estava obcecada com Lilian porque Lilian era sua mãe. Agora que ele pensou nisso, Artazia nunca o tinha chamado pelo seu nome. Ela sempre optou por chamá-lo de o meu herói. Ele pensou que Artazia o tinha abordado tão fora de sua peculiaridade como uma bruxa, mas foi provavelmente uma cobertura para como ela teria realmente abordado ele, bem como uma dica sobre seu destino. Artazia o descreveu como o santo final da humanidade que o Salvador matou. Foi o fim dele no futuro em que ela viveu. Roel tinha um sentimento que poderia ter sido o caso do sonho que tinha onde ele vagueava pelas ruas com uma menina. Aquela menina não revelou nada nesse sonho, mas seu comportamento e afeição por Roel eram diferentes dos de uma criança comum de sua idade. O Roel pode adivinhar mais ou menos o destino dele. Foi incômodo que a fonte de seu poder veio de desafiar o destino. Apesar de saber que a luta com o Salvador provavelmente terminaria em sua morte, ele não poderia deixar de lado sua fé.
Ele continuaria a lutar enquanto houvesse um brilho de esperança. O que ele não esperava era que os gêmeos que tinha com Lilian tivessem completado o plano final, roubando o poder dentro do Scepter e se tornando Twin Child Gods. Eles derrotaram o Salvador e até utilizaram seus poderes temporais para interferir com o passado. Isto devia ter sido um feito impossível. Era um paradoxo temporal para aqueles que deveriam ter existido no futuro aparecer no passado. No entanto, Artasia foi capaz de puxá-lo por causa de sua habilidade, contradição. Nenhuma contradição no mundo poderia limitar Artasia. A contradição temporal foi a maior questão quando chegou a feitiços temporais. A única maneira de superar essa contradição era tirar-se do fluxo do tempo. A realização disso fez com que os olhos dourados de Roel acendessem. Enquanto isso, a mana de Artasia subiu. O sol e a lua repentinamente perderam seu brilho, fazendo as estrelas no céu parecerem mais brilhantes do que nunca. Cogs of Time manifestou-se por trás dela e transformou-se em uma lei que integrou com o mundo. A rainha bruxa libertou seus inúmeros anos de ressentimento e raiva. Uma luz cega engolfou o mundo mais uma vez, e rapidamente oprimiu o feitiço do Salvador. Enquanto isso, a única outra pessoa que poderia se mover neste mundo congelado, Lilian Ackerman, estreitou seus olhos. Isso é. Mãe, obrigado por me trazer aqui. Vou para o lado da grande irmã. Ah. Ao ouvir a voz familiar, Lilian olhou para baixo para o seu choque. Um córrego de luz quebrou de seu corpo e voou para o lado de Roel. Ao longo do caminho, o fluxo de luz transformou-se na forma de uma menina. Era a menina que Roel tinha visto em seu sonho, mas ela tinha tomado uma forma mais madura aqui. Sua aparência foi surpreendentemente semelhante à de Artasia, embora ela compartilhe alguns dos traços de Roel e Lilian também. Assim que ela apareceu ao lado da rainha bruxa, Scepter balançou intensamente, e ainda mais mana subiu em direção aos dois. Roel recebeu o poder do Salvador através de sua janela com Artasia, e ele rapidamente se tornou mais forte. Uma luz branca sagrada resplandeceu dele, como ele sentiu uma mana sem precedentes fluindo nele. Você blasfêmeros! Como te atreves a roubar o meu poder? O Salvador rugiu. Você é o ladrão aqui. Este é o poder se é reservado para o King Maquir, Roel respondeu com olhos dourados brilhantes. Com Artasia e a menina rapidamente sifonando a mana dentro do Scepter, o Salvador foi forçado a tomar uma ação decisiva. Você acha que pode me derrotar assim? Seus tolos, isso é apenas uma parte do meu poder. Ainda tenho outros meios para lidar contigo. Tremendous mana arrancado do corpo do Salvador, e o sol pelo horizonte começou a subir mais uma vez, trazendo luz sobre o mundo. O Salvador murmurou um feitiço que dificilmente tinha usado, domínio divino. Num instante, o mundo foi engolido pela luz. Artasia e a menina revelaram olhares sombrios antes de serem devorados pela luz. Roel também foi arrastado para ele, e antes que ele soubesse, ele já estava em espiral para baixo um abismo negro. No meio da escuridão, inúmeras cenas piscaram através dos olhos de Roel. O Império Humano massacrado, as civilizações devoradas pelas 6 calamidades, a aliança tripartida, e muitas outras cenas que até ele não reconheceu. Parecia que ele ia ser absorvido numa destas cenas. Algo atracado em seu corpo, tentando desmontá-lo, mas através da proteção do atributo de origem da coroa e da luz branca sagrada, ele sobreviveu à provação. Quando ele finalmente abriu os olhos mais uma vez, tudo tinha mudado. A capital imperial desapareceu sem vestígios. Os camaradas dele não eram vistos. Ele estava sozinho num espaço negro. A escuridão ao seu redor estava girando para o desconhecido, e muitas cenas cintilaram diante de seus olhos. Roel imediatamente entendeu onde estava. Este espaço negro era o domínio divino do Salvador, e sua jurisdição era tempo. Semelhante a como os seres vivos tinham usado dia e noite para medir o tempo, o domínio divino do Salvador permitiu-lhe controlar o tempo no passado, e foi isso que Roel estava testemunhando agora. Oh! Você não desapareceu. Estou surpreendido. É porque vocês absorveram os meus poderes? Uma voz familiar levou Roel a levantar sua cabeça, onde viu um Salvador sorridente segurando em um cia escurecida scepter.
O poder dentro do Scepter não pertencia mais ao Salvador, resultando em seu enfraquecimento. No entanto, sua confiança foi inabalável após desencadear seu domínio divino, e ele olhou para Roel com desdém. Este é o meu domínio divino, o domínio sem dia. É uma espiral temporal que leva ao passado. Essas duas existências futuras que ousaram adulterar o passado já desapareceram, e você será o próximo. A mente de Roel começou a murmurar depois de ouvir as palavras do Salvador, enquanto o último o avaliou em fascínio. Roel Ascard, você é uma exceção. Mesmo a sua descendência me surpreende. No entanto, nenhum de vocês é o meu fósforo. Seu destino foi selado no momento em que você ousou se opor a mim. No entanto, eu posso oferecer-lhe uma chance. O que é? Roel intransitavelmente perguntou. Talvez sua existência aqui seja um chamado. Ajoelha-te e submete-te a mim, disse o Salvador com uma disposição digna e intimidante semelhante a um imperador. Eu posso te matar facilmente, mas sua morte seria um desperdício. É o mesmo para essas duas meninas. Torna-te meus servos. Essa é a única maneira que eu vou poupar você. Você quer que nos tornemos seu lapdog? Indevido. Que outra escolha você tem? O Salvador balançou a cabeça em desdém. Humãs, elves, dragões e até mesmo deuses, todas as raças são meus lapdogs. São apenas ferramentas para eu governar o mundo. No entanto, eles se rebelam contra seu mestre assim que ganham poder. Poucos sabem que os seus esforços são fúteis. Já foi profetizado. Eles estão se opondo ao inevitável. Estão a opor-se ao destino. Fate. Sim, destino. O fluxo imparável do destino. Assim como sua raça acabou sem nada depois de gerações de servidão. Mas agora, você pode mudar as coisas, disse o Salvador com um sorriso expectante. Ele acreditava que Roel não tinha outra escolha aqui. No entanto, Roel tinha ponderado sobre esta pergunta antes, e sua resposta era a mesma que a que ele havia oferecido no estado das testemunhas. Minhas desculpas, mas eu me recuso a servir os gostos de você. Como a voz calma e determinada de Roel ecoou na escuridão, seu corpo emanou uma luz santa. Seus olhos dourados blazed com a obstinação de seus antecessores que se recusaram a ser extinto por adversidade. Os homens não são seus lapdogs. As corridas não são suas ferramentas. Eles nascem no abraço de Sia, e sabem da felicidade e do sofrimento. Eles desejam liberdade, assim como Sia tinha previsto para eles. Quando alguém procura tirar sua liberdade, eles seguirão o ensino de Sia e lutarão de volta. E nós, o clã reitor, nunca nos curvamos ao destino antes. Roel rugiu. O Salvador tornou-se lívido. Ele clarou em Roel com raiva vingadora antes de repentinamente explodir em risadas. Oh! Recusa-se a curvar-se ao destino? Que belas palavras! Mas o que pode fazer? Nada no mundo pode escapar da jurisdição do tempo. Você pode ter durado até agora, mas você eventualmente será esmagado sob o fluxo implacável de tempo. Você é aquele que vai ser esmagado, Salvador. O quê? O tempo não flui apenas, é um acúmulo também. A minha capacidade de existir aqui também não se deve apenas ao seu poder. Antes do olhar chocado do Salvador, uma luz transformadora brilhou do corpo de Roel. Era a mana com o poder de corromper a realidade. Era a chave para mudar o destino, a luz do amanhã. Domínio divino. Roel murmurou, e o espaço negro aceso. Little Tirandás Nintiwante Tomite With a Bad End. Capítulo 668, Na coroação de todas as raças. O domínio divino era uma habilidade que os transcendentes do nível 1 podiam compreender, acusando muitas experiências e alcançando a autorrealização, e serviu para manifestar o ser como uma lei mundial. Aqueles que compreenderam o domínio divino poderiam juntar-se às fileiras dos deuses. Tendo lutado muitas batalhas duras, Roel tinha uma compreensão sobre seu domínio divino, mas ele não poderia conceitá-lo como não tinha sido muito tempo desde que ele chegou ao nível de origem 1. No entanto, ele superou este obstáculo depois de testemunhar o milagre de Artasia e absorver uma parte dos poderes do Salvador.
Inúmeras luzes brilharam do corpo de Roel, iluminando o espaço escuro. Eles correram para o tempo em espiral, corrompendo rapidamente os mundos do Salvador. Ao mesmo tempo, inúmeras figuras borradas começaram a aparecer na escuridão. O mundo estava a mudar. O tempo estava a reverter. A notificação do sistema revelou o nome do domínio divino de Roel, Space of Justice. O Salvador levantou sua cabeça em choque quando percebeu algo: o domínio divino de Roel também estava relacionado com o tempo. Eu vejo. Essa é a razão pela qual você pode existir aqui. E depois? Tudo o que pode fazer é proteger-se. Você é incapaz de sacudir meu domínio divino. Shake your divine domain? Não, meu domínio divino não procura interferir com o tempo. Ele busca herdá-lo, disse Roel. Como figuras mais borradas apareceram, Roel levantou sua mão, e o fluxo de tempo parou. Essas figuras borradas imediatamente se tornaram corpóreas, algumas delas eram rostos familiares para Roel, enquanto outras não eram. Ele reconheceu o selvagem R.O., o Sternivinstor, e o obstinado, mas Princípios Caroli. Estas figuras eram todos antepassados do clã Reitor, e eles se reuniram ao lado de Roel. Seus corpos pareciam ser feitos de luz de fogo condensada, como se as lanternas observassem a história. Estes eram os guerreiros do clã Kingmaker que lutaram contra a tirania da Era Antiga até agora. Eles tinham sido os guardiões da humanidade através das eras. Seus olhos de vela foram passados através das gerações como uma tocha representando sua vontade. No entanto, o Salvador riu desta vista. Este é o seu domínio divino? Você acha que pode me derrotar reunindo os poderes do seu clã? Que ridículo! O que pode um grupo de baixas vidas fazer? A bandeira da justiça irrita todos os guerreiros destemidos. Somos apenas os primeiros a chegar, respondeu Roel. O quê? O Salvador ficou furioso. As rugas defensivas sacudiram o mundo, enquanto os dragões voavam sobre eles. Os gritos de guerra destemidos ecoaram, como os gigantes das planícies do pôr-do-sol chegaram através do espaço-tempo. Os elfos altos, os anões, os anjos, as santas feras, e os outros chegaram um após o outro, reunindo-se em torno de Roel. Aqueles que abrigavam a justiça em seus corações tinham saído do longo rio de tempo para reunir aqui como manchas de luz. Havia poucos deles inicialmente, mas eles rapidamente encheram o céu com estrelas, transformando-se em um rio celestial em meio às trevas em espiral. Não era mais possível que o Salvador interferisse no fluxo de tempo. O Salvador olhou para as estrelas ao redor dele, e sua expressão lentamente mudou. Uma figura fraca também começou a tremer atrás de Roel. Foi o primeiro antepassado do clã Reitor, assim como a mãe de toda a vida Cia. Não. Horrificado pela visão de Cia, o Salvador imediatamente desencadeou uma intensa explosão de luz. Roel levantou sua mão, e os 100 reis ofereceram sua chama de vida como luz de vela para iluminar o caminho à frente. As estrelas na escuridão, manifestadas a partir dos espíritos heróicos através do espaço-tempo, cintilaram com todo o seu poder para interferir com o Salvador. Todas essas luzes convergiram acima da cabeça de Roel na forma de uma coroa. Atrás de Roel, se aberto seus olhos suaves para testemunhar a decisão tomada por seus filhos. Esta foi a primeira vez em inúmeros anos, desde o tempo da Gênesis deusa Cia, que o mundo tinha escolhido um soberano de todas as raças. Ele foi coroado sob o testemunho das estrelas, com as bênçãos dos espíritos heróicos. O herdeiro de Cia nasceu finalmente. O Salvador foi Berserk. Uma vez que a coroação estava completa, o poder que Cia havia reservado para seu herdeiro seria passado para seu legítimo proprietário, e esse poder era o próprio Salvador. Sob a ameaça da morte, o Salvador abandonou sua forma humana para fazer uma última luta desesperada. Em meio à luz das estrelas, Roel abriu seus olhos para olhar para a encarnação do sol, bem como o monstro envolta na luz. Seus olhos estavam cheios de medo, mas de piedade, porque ele tinha visto através da própria natureza do Salvador. A verdadeira forma do Salvador foi um monstro nascido do poder esmagador da alma de Cia. Talvez tenha sido porque ele nasceu do poder que procurou governar e segregar o mundo através do poder. Como torcido. É a tua verdadeira natureza?
Chute sua boca. O monstro colossal cresceu. Com um flash cego de luz, o Salvador cobrado diretamente em Roel. Roel assistiu ao ataque de entrada com olhos compostos. Ele levantou a mão, e o tempo em espiral apressou-se. O corpo colossal do Salvador congelou no lugar, assim. Far muitos pecados que você carrega em seu ombro. Inúmeras vidas acabaram por tua causa. É hora de você pagar o preço. Os arredores borrados sob o fluxo acelerado de tempo. No final da espiral temporal estava o horizonte Dimir do mundo primordial. Um chime solene reverberou no espaço. Foi um som de limpeza que marcou o fim do Salvador. O momento do julgamento é devido. Não nos encontraremos novamente, Savior. Não. Em meio ao grito de agonia do Salvador, o fluxo espiralando do tempo bater em seu corpo, fazendo com que ele se desintegre em pedaços. Os pedaços de seu corpo fluíram para o espaço primordial, retornando ao caos. O horizonte Dimir dissipou-se, e a espiral temporal abrandou para uma parada. O rio de estrelas completou o coroamento de Roel e retornou o poder do Salvador ao seu legítimo proprietário. Uma longa guerra que durou muitos anos tinha finalmente chegado ao fim. No espaço escuro, o brilho semelhante ao sol fluiu lentamente para o corpo de Roel, pois as figuras por trás dele desapareceram uma após a outra. Roel viu solenemente seus antepassados com um arco, já que esses guardiões anteriores do mundo voltaram ao seu descanso eterno. As estrelas no céu brilharam por ele, deixando para trás suas bênçãos finais antes de partir. A escuridão em espiral se acalmou enquanto o domínio divino do Salvador se dissipou, e as leis do mundo distorcido lentamente reverteram ao normal. Quando o tempo começou a fluir mais uma vez, Roel sentiu duas auras familiares se aproximando dele e abriu seus olhos. Foi brilhante. Ele tinha sido trazido para um espaço isolado, onde duas mulheres estavam diante dele. Pai. A mulher ao lado de Artasia foi aliviada por ver que Roel estava vivo. Sim, eu estou aqui, Roel respondeu com um sorriso consolador. Enquanto isso, Artasia verificou a condição de Roel antes de tomar um suspiro de alívio. Parece que você não precisa de nós para fazer um movimento mais. Sim, é graças à sua ajuda que eu fui capaz de derrotar o Salvador. Tudo chegou ao fim, disse Roel com um sorriso. Tanto Artasia como a mulher ficaram em silêncio enquanto pensavam sobre as dificuldades que tinham passado. Era o mesmo para o Roel. Durante milhares de anos, o Salvador foi uma das maiores ameaças à humanidade. Sua morte significava que os milhões de desvios que residiam em Tark Prairi não seriam mais uma ameaça. A humanidade não teria mais que viver sob sua sombra. Os mártires do clã reitor, da aliança tripartida e da Assembleia dos Sages de Twiligit poderiam finalmente descansar em paz. Uma nova era estava sobre eles. Roel tomou uma respiração profunda e reintegrou em suas emoções. Olhando para as duas meninas, ele foi forçado a aceitar alguns fatos, como sua identidade e que ele tinha sido levado por suas filhas. Mesmo que ele parecesse ter vencido o Salvador com sua própria força, o despertar de seu domínio divino foi provocado pela absorção de Artasia da mana do Salvador. Se não fosse por isso, era incerto se ele poderia ter virado as mesas no Salvador no final. Mas antes disso, havia uma coisa que ele precisava para esclarecer. Este espaço existe além do alcance da causa e efeito, então, e você pode me dizer o seu nome agora? Roel gentilmente perguntou à garota de cabelo preto, de olhos dourados ao lado da rainha bruxa. As mulheres acenaram. Pai, eu sou Natasia Ascart. Natasia? Esse é um grande nome. Eu nomeei-te? Não, foi a mãe que me nomeou. Na verdade, nunca te conhecemos antes. Ah, e a voz de Roel arrastou para fora. Eu disse tão cedo. Artasia evitou seus olhos enquanto ela elaborou: você morreu em batalha antes de nascermos, então nunca te vimos antes. Eu vejo. Sinto muito. Não, não é culpa do pai. É por causa do Salvador, e Natasia abalou rapidamente sua mão antes de explicar o que os dois tinham passado. Através de suas histórias, Roel veio para aprender o futuro original deste mundo. De acordo com Natasia, no futuro eles não tinham intervindo,
Roel tinha conseguido roubar Seasepter do Salvador nesta batalha, mas ele era incapaz de absorver totalmente seus poderes. Em vez disso, foram os 2 bebês no corpo de Lilian que reagiram a ele. Ao perceber isso, o Salvador viu os 2 bebês como sua maior ameaça e pessoalmente foi atrás deles. Para proteger Lilian e seus filhos não nascidos, Roel acabou enfrentando o Salvador em uma batalha de vida e morte. A luta continuou por vários dias. Roel morreu na luta, mas o Salvador sofreu ferimentos graves e foi forçado a recuar temporariamente para o abismo. Nos anos seguintes, Lilian e os outros conduziram a humanidade em sua luta contra os Falens. No entanto, tudo mudou com o retorno eventual do Salvador. Os amantes de Roel morreram um após o outro no campo de batalha. No final, até Lilian deixou o seu lado também. No entanto, seus esforços não tinham sido em vão. Nos anos em que tinham parado, Artasia e Natasia tinham absorvido com sucesso a mana dentro do Seasepter. Não era suficiente para eles derrotarem o Salvador, mas pelo menos eles foram capazes de suportar o seu terreno. Com isso, a situação da humanidade finalmente estabilizada. Então, você voltou ao passado para matar o Salvador para o bem? Roel perguntou. HM? Não, voltamos para salvar o pai e a mãe, respondeu Natasia. Ah! Roel foi assustado, mas seus olhos logo começaram a aquecer. Sentiu-se terrivelmente envergonhado de si mesmo. O que a Natasia tinha descrito era um futuro Roel nunca veria, mas era realidade para os 2. Eles perder seus pais era apenas uma história para Roel, mas tinha sido o maior pesadelo para os 2. Roel sentiu-se horrível por não entender a dor de seus filhos. Queremos exatamente vingança, mas mais do que isso, não queremos deixar o pai e a mãe morrer. Na verdade, temos algumas memórias sobre você do Seasepter. Nós também ocasionalmente sonharíamos com você. No sonho, você está sempre nos dizendo para fugir e não voltar. Provavelmente foram as últimas palavras que disseste à mãe. Eu sinto muito que eu não poderia estar com você. Não é culpa tua, pai. Fizeste o teu melhor. É graças a você que sobrevivemos e estamos agora aqui com você. Nessa nota, é a grande irmã que propôs este plano, disse Natasia. Artasia, você foi quem propôs este plano? Roel virou-se para Artasia em surpresa. Ele não esperava que não fosse a Natasia Angélica, mas Artasia que tinha vindo com isso. Sob o olhar intenso de Roel, a rainha bruxa afiou em desconforto. A Natasia abordou enquanto continuava a explicar. MMHM. Apenas a capacidade da grande irmã pode mudar completamente o passado. Foi ela que propôs salvar o pai. Ao contrário de mim, ela se lembra mais de você e gosta de você Mo. Artasia lançou um feitiço de silêncio na Natasia sem aviso prévio. Natasia alargou os olhos em indignação. O Roel foi flabbergaste. Natasia, você já disse demais, Artasia clarou na Natasia com uma face avermelhada. MMMM. Natasia percebeu que ela tinha perdido e rapidamente acedido. Roel hesitou por um momento antes de perguntar sobre isso. Artasia, poderia ser. Não diga uma palavra, meu herói. Ah. Não, eu estava só. Vamos acertar as coisas. Eu não sou seu filho neste mundo, e nós também não temos quaisquer laços de sangue. HM? Roel foi levado de volta. A rainha bruxa suspirou antes de explicar: eu fui capaz de voltar ao passado porque me separei da causa e efeito do mundo e desci sobre outra dimensão. Outra dimensão? Você pode pensar nisso como um espaço independente semelhante ao estado das testemunhas. Desci sobre tal espaço há milhares de anos, refugiei o meu corpo através dos meus poderes divinos, e voltei para este mundo através do contrato de Deus antigo. Essa é a única maneira de minimizar o efeito da minha presença neste mundo. Eu vejo. O Roel aborrecia-se. Ele teve que admitir que o plano de Artasia era engenhoso. Foi uma manobra complicada, mas permitiu-lhe contornar a maioria das leis mundiais, especialmente a contradição da linhagem do rei. Artasia fez com que enfatizasse o ponto principal mais uma vez. Você entende, meu herói? Sou de outro mundo.
Eu poderia ter sido sua filha no mundo anterior, mas isso não tem nada a ver com você. Para você, o futuro que eu vim não existe. Assim, não há nada entre nós. Bem, isso faz sentido, mas não faz sentido. É a verdade. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Quantas crianças estão lá dentro de Lilia agora? Quantos? E apenas Natasia, certo? Roel se lembrou de como havia apenas um raio de luz do Scepter apontando para Natasia mais cedo. Artasia acenava com satisfação. Isso mesmo. Em outras palavras, apenas Natasia é sua filha. Espere. Roel se desconfiou enquanto ponderava como deveria lidar com essa situação. Devido a Artasia se separando da causa e efeito do mundo, ela já não existia na linha do tempo deste mundo, evidente de como ela estava ausente do útero de Lilia. Mesmo assim, não havia negação de que Artasia havia descendido dele. No mínimo, ela tinha memórias de ser sua filha. Uma filha que não era uma filha, esta maldita contradição foi tão irritante que deu a Roel uma dor de cabeça. Enquanto isso, Natasia, que foi libertada de seu feitiço de silêncio, alterou seu olhar entre a Artasia corada e o Roel frustrado, e sua expressão repentinamente se tornou estranha. Grande irmã, você não pode estar planejando. Cala-te. Artasia furiosamente glared em Natasia. O último Shuderer, não ousando dizer nada mais. Ela só poderia murmurar palavras como "o mais a mãe vai ficar zangada" sob sua respiração. Artasia olhou para o Roel frustrado e lembrou-lhe, embora, e este assunto é decidido. Você não acha que é hora de resolver o outro assunto à mão? O outro assunto? Você pode senti-lo, certo? Ela acordou. Roel caiu em silêncio. Ele sabia a quem o Artasia se referia. Era a pessoa que ele queria encontrar, mas temia fazê-lo, sadeus a mãe. Na verdade, ele já o tinha sentido durante sua batalha com o Salvador, e o sentimento só tinha ficado mais forte depois que obteve os poderes do Salvador. Ele deixou um suspiro antes de olhar para a distância. Seus olhos olharam através de camadas de escuridão antes de cair sobre uma torre divina. Batalha ou paz, cabe a você decidir. Temos um tiro na vitória se você escolher o primeiro. No entanto, sinto que devo dizer algo primeiro, disse Artasia. O que é? Roel perguntou. Artasia revelou um fato que apanhou Roel de surpresa. Durante seu tempo governando sobre a humanidade como os deuses do filho gêmeo, a deusa mãe nunca os havia atacado. A verdade é que nunca nos conhecemos ela antes. Ela nunca nos ajudou, mas ao mesmo tempo, ela também nunca nos atacou. Roel olhou para a torre alta por muito tempo antes de finalmente suspirar. O comportamento da mãe deusa já havia revelado muito sobre sua postura. O Roel sabia bem o que tinha de fazer aqui. Eu preciso sair por um momento. Você está indo. Eu preciso falar com ela. Artasia acenava. A Natasia deu adeus ao Roel. Antes dos seus olhares, Roel virou-se. Um portão apareceu imediatamente à sua frente. Ele foi até ao portão e empurrou-o. O mundo do outro lado do portão era cinza, semelhante a um corredor dim. No final do corredor estava uma torre alta. Roel respirou profundamente antes de ir em sua última jornada.